Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho para eu ir ajeitando o chat aqui, que a gente já vai começar. A tela fica muito puxada, eu coloquei aqui mais perto da gente. E foi. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tô falando um pouquinho mais próximo do microfone, porque na de ontem acabou falhando um pouquinho o som, né? Mas a gente já tá corrigindo isso daí. Então, se você é novo aqui, meu nome é Jefferson, sou professor aqui na Mais Formação Certificações. A ideia é sempre trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês a um valor muito acessível. No caso, a gente está aqui no YouTube, né? Então é completamente grátis. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aí no chat. Lembrando que essa live ela fica gravada, né? Ainda mais numa véspera de feriado, todo mundo ansioso para descansar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, siga a gente ali no... Essa cor não ficou boa, hein? Siga a gente no Instagram. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um alô para mim aqui no WhatsApp. Hoje a gente vai falar um pouquinho da CPA 20. Os 10 questões vem caindo aí na prova com base no feedback dos nossos alunos. Sem mais delongas. Questão 9000. Entidade responsável pela fiscalização das operações de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta. Questão clássica de CPA 10 e CPA 20. Para você que já está nessa etapa, eu tenho certeza que está na ponta da língua. Mas vamos olhar uma a uma. Quando a gente fala de seguro, resseguro, capitalização e previdência aberta, a gente está falando da SUSEP. É a SUSEP que cuida desses caras aqui. Se fosse fundos de pensão, previdência fechada, aí a gente estava falando da Previc. A estrutura é como? A gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e tem a SUSEP. Conselho Monetário Nacional? Fiscalizar? Não. O Conselho Monetário Nacional, a gente tem que lembrar que ele é um órgão normativo, então ele só cria leis. E dentro da estrutura do sistema financeiro, a gente tem o CMN. Logo abaixo dele, a gente tem a CVM, cuidando dos valores mobiliários. Não estou na frente, não. E tem também o Bacen, cuidando dos bancos. Essas questões que a gente vem trazendo aqui é justamente para trazer vários temas que possam ser importantes ali para a tua prova, tá? Lembrando, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda um alô aqui no chat. Questão 9001. Um banco múltiplo precisa obrigatoriamente ter uma carteira de uma carteira comercial ou de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de investimentos, comercial e investimentos, ou tendo duas carteiras ele já é um banco múltiplo. E aí? Quando a gente fala de banco múltiplo, são bancos que possuem mais de uma carteira. Porém, o detalhe aqui é que para ele ser considerado um banco múltiplo, ele tem que ter obrigatoriamente ou uma carteira comercial e qualquer outra, ou uma carteira de investimento e qualquer outra também. Pode ter as duas? Pode. Pode ter todas as carteiras? Pode também. Mas se não tiver nenhuma dessas duas, tiver só as outras, ele não é considerado um banco múltiplo, tá? Informação. Opa! Parece que o nosso assistente errou o slide aqui hoje, hein? Alternativa certa, letra C. Questão 9002. José, gerente de conta, tem um cliente em idade avançada. Para esse cliente, você deveria recomendar produtos com... Se a gente fala de idade avançada, pressupõe que a pessoa ela já está no estágio de vida dela onde ela quer manter o patrimônio. Ela precisa ter acesso a esse patrimônio. Mas Jefferson, mas por quê? Tem um perfil, se a pessoa tiver um perfil agressivo, ela não pode tomar mais risco? Pode, mas não brigue com a questão, tá? Vamos desenhar a linha de vida de uma pessoa aqui. Como é que funciona? Vou colocar 3 estágios aqui. Quando a gente é novo, a gente é novinho aqui, a gente está correndo risco para crescer o patrimônio. Quando a gente chega na meia idade, já está ali, está crescendo, mas não de maneira tão arrojada quanto tiver 18, 20 anos aqui. E quando você está aqui nesse estágio, com 18 anos, se você perder tudo aqui nesse meio tempo, você ainda tem tempo de recuperar. Quando você já está na meia idade, já está com uma família, já tem as suas responsabilidades, já está olhando para a aposentadoria, é natural que você tome mais riscos, menos riscos e mantenha seu patrimônio. Quando você chega aqui já na terceira idade, pessoa idosa, ela precisa ter liquidez no seu patrimônio para ela poder usufruir esse patrimônio. Com bom senso.
e ela quer manter o patrimônio. Para ela já não faz mais tanto sentido ser agressiva ali, montar mais patrimônio. Não, ela quer manter, quer terminar de usufruir a vida da maneira que quer, da melhor maneira. E a questão ela traz justamente isso daqui. Se a questão trouxesse falando assim, não, mas a pessoa tem um perfil super agressivo, aceita tomar risco, aí é diferente. Mas aqui ela não está trazendo. Ela está trazendo para nós. Falta texto. Falta a cor que está verdinho. Ela está trazendo só que é uma pessoa em idade avançada. Para pessoas de idade avançada, não faz sentido a gente ter alto risco. Por quê? Porque a pessoa quer manter o patrimônio. Então, a gente precisa de baixo risco, alta liquidez ou baixa liquidez? E aí? Quando a gente fala de alta liquidez, é que você consegue facilmente converter o ativo em dinheiro. Quando a gente fala de baixa liquidez, é que você tem uma certa dificuldade. Exemplo de alta liquidez e baixa liquidez. Dinheiro parado em conta corrente tem alta liquidez. Você pode ir lá no caixa eletrônico sacar, você pode usar seu cartão de débito. Um imóvel já é um cara diferente, ele não tem alta, ele tem baixíssima liquidez. E se você for vender ele, você precisar de um comprador, muitas vezes até perder um pouco do valor do mercado se tiver com muita pressa. Então, nossa alternativa certa aqui, a letra D, baixo risco e baixa liquidez. Questão 9003, são etapas da lavagem de dinheiro, questão clássica aí na nossa CPA 20. E toma muito cuidado para ler a questão com muita atenção, tá? Ela costuma fazer algumas pegadinhas ali. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente precisa lembrar do COI. Do COI, exatamente, lembrar do COI. Colocação, ocultação e integração. São as 3 etapas que a gente pode ter na lavagem de dinheiro. Elas não acontecem necessariamente nessa ordem, tá? Se a pergunta vir lá na hora da prova, falando assim, qual que é a ordem? Aí você lembra do COI. Mas essas são as etapas da lavagem de dinheiro. O COAF, ele é o cara que a gente, quando pega uma operação suspeita ali no banco, é para ele que a gente liga avisando, fala, ô COAF, tô com uma operação assim, assim, assim. Me dá uma luz aí. O COAF vai lá, vai fiscalizar para ver se realmente aquilo ali é um crime de lavagem de dinheiro ou não. Depósito, saque, compra de imóveis, nada a ver. Integração e colocação são etapas, mas faltou a ocultação. A alternativa certa, letra A. Questão 9004. Viés relacionado a muitas pessoas seguindo o mesmo movimento sem analisar nada. Eu uso muito esse exemplo aqui da pandemia. Quem acompanhou aí o mercado financeiro em março de 2020, a bolsa estava em torno de 110, quase 120 mil pontos e baixou para 60. Por quê? Ninguém sabia o que ia acontecer, o Covid no país, todo mundo começou a vender os ativos, a vender e o preço despencar. Isso é um movimento onde muitas pessoas seguem o mesmo movimento. É um viés. E é o chamado de efeito manada. Quem assistiu aí o filme do Rei Leão, lembra da manada de búfalos lá? É mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, sem olhar o que está acontecendo, tá só seguindo. O viés de aversão à perda, esses viés eles caem, tá? Na prova, por isso que eu trouxe os 4 aqui pra gente falar um por um. O aversão à perda, a pessoa ela mantém posições perdedoras com ela. A pessoa compra uma ação, por exemplo, por R$10 e uma por R$15. Passados-se alguns dias, essa ação de R$10 está valendo 20 e essa ação de 15 está valendo 5. Ela vai lá, ela vende de 20 e segura de 5. Ela sempre mantém posições perdedoras, porque ela acredita que o mercado vai voltar, e muitas vezes irracionalmente, e vende as posições ganhadoras, ou seja, nesse exemplo aqui, vamos colocar que o mercado estava com uma tendência de alta e essa ação poderia chegar até 50, mas ela já subiu 20, ele vai lá, já vende e já realiza o lucro dele. Ele tem medo de perder, tem aversão à perda. A disponibilidade é de quando você tem alguma informação disponível. Ah, Jefferson, aí ficou bem tranquilo, né, falar isso. Colocar assim, disponibilidade vai ter sempre a ver com questão de jornal, de notícia. É como se você tá vendo uma notícia no jornal que caiu um avião, então automaticamente você assimila na cabeça que viajar de avião é perigoso. Mesmo que seja comprovado, viajar de carro acontece muito mais acidentes do que de avião. Então você toma uma decisão com base naquela informação. Ou, trazendo aí para o mercado,
Ó, olhando no jornal lá, ações da Petrobras tiveram alta, pagaram muitos dividendos. Aí você olha lá, pô, vou comprar a Petrobras aqui, teve alta, pagou muito dividendo. Tomou completamente ali em base de uma notícia que estava disponível. E ancoragem tem a ver muito com o valor, que é quando você estipula um preço para entrada ou saída de um ativo. Então, por exemplo, o CDB está pagando hoje 9,5% ao ano. Mas há 7 meses atrás ele estava pagando 12%. Você fala assim, pô, só vou investir em CDB agora, depósito a prazo, quando ele voltar a pagar 12% ao ano. Se não, não. Mas a gente vê uma tendência de queda da taxa de juros e esse CDB, nos próximos meses aí, ele vai pagar 9%, ele vai pagar 8%. Ele não vai voltar agora no curto prazo e no médio prazo para 12%. E mesmo assim, falando, não, eu quero que paga 12%, quando paga 12% eu vou entrar. Isso é um exemplo clássico de ancoragem. Questão 9005. Sobre a taxa DI. Ela é apurada diariamente com base em 360 dias úteis. Ela é apurada diariamente com base em 252 dias úteis. Ela é apurada mensalmente com base em 252 dias úteis. Ou ela é apurada anualmente junto com a taxa Selic. Primeiro vamos entender o que é a taxa DI. Ó, aqui existe o banco A, existe o banco B, existe o banco C e existe o banco D. Finge aí que Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander. Bancões aí grandes. Esses caras aqui, eles não podem fechar o dia devendo no caixa. Mas como é que o banco vai dever no caixa? O banco ele empresta muito dinheiro e ele capta muito dinheiro no mercado. Eventualmente um dia, o banco C foi lá e emprestou 1 milhão. Vou colocar valor baixo aqui. Pô, ele emprestou 1 milhão, mas ele teve de depósito só 500 mil. Tô na frente? Ainda não. Ou seja, ele fechou o dia dele devendo 500 mil. E o Banco Central não deixa o banco fechar o caixa negativo. Então ele vai lá e fala assim, o banco B, me empresta um dinheiro aí, para eu fechar o caixa, amanhã eu te devolvo. Porque aqui no banco B a situação foi a inversa. Aqui ele emprestou, ele captou 1 milhão. E aqui ele só devolveu para o mercado ali 500 mil. Ou seja, ele está superavitário aqui. E o banco B vai lá e empresta para o banco C. E é cobrado uma taxa aí. E essa é a taxa DI, de depósito interbancário. Bem tranquilo isso, né? O que é a taxa DI e como que ela funciona. Agora vamos usar a lógica. Por isso que é importante você entender e não só decorar. Se um banco empresta de um para o outro e ele só funciona dia de semana, ela é apurada como? Diariamente, porque o banco ele trabalha diariamente. O banco tem que fechar diariamente. Logo, não é apurada mensalmente e também não é apurada anualmente junto com a Selic. Usando a lógica ainda aqui, se é apurada diariamente nos dias de semana, não faz sentido ser dos 360 dias úteis, concorda comigo? É apurada com base em 252 dias úteis, são os dias úteis que a gente tem no ano. E o slide ficou desconfigurado de novo. Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. Questão 9006. Sobre investidor profissional. Todo investidor profissional é obrigatoriamente um investidor qualificado. Precisa ter pelo menos 1 milhão aplicado e ter atestado por escrito. Precisa obrigatoriamente morar no Brasil. Vou ter uma palavra errada aqui. Todo investidor qualificado é automaticamente um investidor profissional? E aí? Vamos de baixo para cima? Todo investidor qualificado é automaticamente um investidor profissional? Não. Vamos lembrar da regrinha? O investidor qualificado ele precisa ter 1 milhão lá. E precisa atestar por escrito que ele é um investidor qualificado. Ele vai ter acesso a uma gama de produtos diferente do investidor comum. O investidor profissional, ele precisa 10 milhões e também ter atestado por escrito. Perdão. E também ter atestado por escrito que ele é um investidor profissional. Logo, se o cara aqui para ser qualificado ele tem 1 milhão e para ser profissional ele tem que ter 10, todo investidor profissional automaticamente é um investidor qualificado. Mas nem todo investidor qualificado automaticamente é um profissional. Entendeu
A regrinha ali. Então essa aqui está errada. Ele não precisa obrigatoriamente morar no Brasil, ele pode ser um não residente. Precisa ter pelo menos 1 milhão aplicado e ter testado por escrito? Se fosse um investidor qualificado, essa aqui estaria certa. Mas como não é, qualificado. E nos deixa a nossa letra A. Todo investidor profissional é obrigatoriamente um investidor qualificado, porque o primeiro estágio para você ser profissional é você ser qualificado, depois disso você vira profissional. Tranquila essa, né? Não costuma cair tão simples assim, mas costuma cair esse tema também, tá? Um tema que eu gosto muito, que é a questão da previdência. Se você aprende uma vez que você entende nunca mais, tá? Não esquece nunca mais. Questão 9007. Um cliente, empregado CLT... Vamos circulando as informações aqui. Se estiver ali na hora da prova, você não vai conseguir circular, mas tem um papelzinho com uma caneta, vai anotando as informações importantes. Ó, um cliente, ele é empregado CLT, ele juntou dinheiro por 15 anos em um VGBL. Regressivo, porque ele quer se aposentar. Agora, passou já, ele já fez um VGBL regressivo. Vamos anotar aqui. Tem um VGBL regressivo. Agora, ele quer fazer novos aportes contribuindo 10% da sua renda. Vou pegar outra cor aqui para ficar diferente. Vou pegar um... Agora, ele quer investir 10% da sua renda, considerando que o mesmo declara seu imposto de renda pelo modelo completo, tem 40 anos e pretende se aposentar com 65, o que você indicaria? Faltou alguns acentos ali, mas tá bom. Ou seja, ele vai contribuir por mais 25 anos. Vamos olhar as alternativas aqui. PGBL regressivo, um PGBL progressivo, VGBL progressivo ou um VGBL regressivo. Primeiro, vamos entender o que é cada um e cada tipo de plano. O VGBL, ele tem uma coisa, todo plano, ele tem uma coisa boa e tem uma coisa não tão legal. VGBL. O VGBL, ele não permite dedução na tua declaração do imposto de renda. O PGBL permite dedução de até 12% da renda tributável. O VGBL, ele não permite nada. Poxa, mas que ruim, né? Não permite dedução. Porém, o VGBL, ele tributa só sobre a rentabilidade. A rentabilidade. Enquanto o PGBL tributa sobre o total. Como assim? Vamos supor aqui que nesse tempo aqui, ele colocou lá R$100 por mês, beleza, e rendeu 1 milhão. Por quanto que vai tributar? Ele aplicou 1 milhão e rendeu 1 milhão ali, no saquinho de dinheiro dele no VGBL. Vai ser tributado só sobre a rentabilidade, só sobre 1 milhão que rendeu. O outro 1 milhão que ele aplicou fica de fora. Agora aqui no PGBL, se ele aplicou 1 milhão e rendeu 1 milhão, a tributação na hora do resgate vai ser sobre 2 milhões. Vai ser sobre o saco inteiro de dinheiro que ele vai ter lá. Entendeu? O pulo do gato aqui, o que é? Ele deu a informação sobre a declaração do imposto de renda, que ele falou que ele declara pelo modelo completo. E o PGBL, ele permite deduzir tudo que você aportar até 12% da tua renda na declaração, da sua renda bruta. Se ele está colocando 10%, ele consegue usar esse benefício fiscal. Ou seja, ele está contribuindo mais aqui, ele vai ter que pagar o imposto lá na frente, mas ele está conseguindo deduzir agora. Entendeu? Com base nisso, faz sentido para ele colocar um PGBL, para ele ter benefício fiscal, já que ele já tem um VGBL, não traz benefício fiscal e está no modelo regressivo. Ah, beleza, Jefferson, entendi essa parte. E o plano? Ó, quando a gente fala de tributação, vou botar aqui do lado também, o regressivo e o progressivo. Quando a gente fala de tributação, a gente tem que entender duas coisas. O regime regressivo, ele leva em consideração o fator tempo. E o regime progressivo leva em consideração o fator valor. Ou seja, quando a gente está falando de progressivo, quanto maior for a minha rentabilidade, quanto mais dinheiro eu tiver lá para tributar, maior vai ser a alíquota.
E aqui, eu não sei como que eu posso fazer alguma coisa que isso é uma ampulheta. E o regressivo, ele leva em consideração o fator tempo. Então, quanto maior for o prazo que eu deixar, menor vai ser a minha alíquota. Então, a partir ali de 10 anos, a alíquota no regime regressivo vai ser de 10%. Opa, já fica um negócio bem mais atrativo. No progressivo vai ser 27,5%. Ele vai ter rentabilizando e etc, entendeu? Então, nesse exemplo, faz sentido para nós regime plano PGBL regressivo. Opa. PGBL, para ele ter o benefício fiscal, porque ele declara pelo modelo completo, e regressivo pelo tempo que ele vai deixar ali aplicando, contribuindo. Tranquila essa? Lembrando, qualquer dúvida, deixei no comentário. Na medida do possível, a gente vai respondendo depois, tá? Questão 9008. Risco de não conseguir vender um ativo pelo seu preço justo devido à falta de compradores no mercado. Chegamos a um tema bem bacana aí, que é o tema de riscos. Vamos olhar um a um e eu já vou explicando para você entender qual que faz mais sentido ou não. Risco de mercado. Quando a gente fala de risco de mercado, é isso aqui, ó. A gente tem uma reta, você comprou um ativo aqui. E o mercado, ele entra comprando e vendendo. Se você entrar na bolsa lá, você vai ver que muita oferta de compra e de venda de vários ativos. Então, eventualmente sobe, eventualmente desce, eventualmente sobe de novo, desce. Costumo dizer que o risco de mercado é porque ele faz o M de mercado. Aqui é o seu valor de entrada, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Se você precisar sair aqui em cima, você ganha. Eventualmente, ele pode vir aqui embaixo, você ter prejuízo. O risco de mercado nada mais é do que as oscilações, risco de oscilação do preço por condições naturais do mercado. Ou seja, não tem como eu prever isso aqui. Pode chegar alguém entrar comprando, outra pessoa entrar vendendo e vai montando o preço ali de acordo com o mercado. Risco de mercado, oscilação de preço por condições naturais do mercado. Vou pegar a canetinha. E se eu não me engano, acho que essa aula tá até na aula de risco, tá aí no canal já, tá? Depois dá uma olhadinha se vocês ficarem com dúvida. O risco de liquidez. Risco de liquidez, muita gente confunde com o de mercado. Só que o risco de liquidez é de não conseguir comprar ou vender um ativo pelo seu preço justo, vender um seu ativo pelo seu preço justo, devido à falta de compradores. É a resposta nossa aqui, né? Como assim? Pensa comigo. Se você consegue converter facilmente um ativo em dinheiro, esse ativo tem liquidez, ele é líquido. Você pega aqui, pega a calculadora e fala assim, ó, toca a calculadora aqui, já chega alguém falando, não, eu pago 500, não, eu pago 800, não, eu pago 1.000. Altíssima liquidez. Muitas pessoas querendo comprar o meu ativo. Agora você fala assim, não, ó, eu vendo por 10 reais e comprar, porque não tem comprador desse item agora, é um risco de liquidez. Já é a nossa resposta aí, vamos responder aqui. Risco pela não conseguir vender um ativo pelo seu preço justo devido à falta de compradores. Se existe muitos compradores e mesmo assim você não consegue comprar por um preço justo, aí é risco de mercado. Então, muita atenção ali na hora de responder, tá? O risco de crédito, ele vem com o risco de ser de calote. O risco de crédito é o risco de não pagamento de uma obrigação financeira pelo seu emissor. Um asterisco bem grande aqui é que ações não possuem risco de crédito, porque com ações você é sócio, tá? Você não é emissor do título. E o risco sistêmico é o risco do sistema como um todo. É o risco que você não consegue zerar ele com a diversificação. E que é um risco sistêmico? Volto no exemplo da pandemia. Algo que afeta o mundo, o sistema como um todo, que não tem como você se precaver daquilo ali, entendeu? Por exemplo, o risco de mercado, você pode colocar ações com correlação positiva, uma sobe, a outra desce. O risco de liquidez, alguns riscos você consegue mitigar eles. Já o risco do sistema, não. Ele vai afetar todos da mesma maneira. E questão 9009, essa aqui vai ficar fácil agora, porque eu acabei de falar. Mas, vamos lá. Sobre risco de mercado. Refere-se à possibilidade de não conseguir vender um ativo pelo seu preço justo devido à falta de compradores. Isso aqui a gente está falando de liquidez. Refere-se às oscilações dos ativos por condições naturais. O tom de mercado ali na frente, mas a nossa resposta. Refere-se à possibilidade de não pagamento de um título. Isso aqui é risco de crédito. Crédito.
crédito é o risco geral do sistema como um todo e não pode ser reduzido a zero. Esse aqui é o sistêmico, né? Que a gente acabou de ver também. Acabou de ver todos, na verdade. A prova, ela não traz assim de maneira tão sucinta, tá? Ela traz de maneira um pouco mais confusa, que é para você se embananar mesmo. Questão 9010. Seu cliente comprou um ativo a R$ 40 há alguns anos. Atualmente, esse ativo está valendo R$ 15. E o mesmo disse que só vai vender quando o preço chegar a pelo menos R$ 30. Comprou a 40, a 15, está segurando ali e estipulou um preço. Chegar a 30 eu vendo, senão eu vou segurar. Seu cliente está apresentando que tipo de heurística? E aí? Disponibilidade, efeito manada, ancoragem ou aversão à perda? Ancoragem, falou de valor, falou de ancoragem, tá ancorando o valor. Disponibilidade, para a gente rever bem rapidinho, tive uma pergunta um pouquinho antes ali. Notícias, jornal, efeito manada. Várias pessoas seguindo o mesmo caminho sem olhar para nada. E aversão à perda, segura uma posição perdedora e vende uma posição que ganhadora, mas que poderia gerar mais lucro ali para ele. Chegamos ao fim de mais um pré-prova. O objetivo, meia horinha ali, a ideia é não passar de meia hora essas lives. E a gente sabe que às vezes não dá tempo de fazer olhar um vídeo de 3, 4 horas. Apesar de que sábado a gente tem a correção aí semanal também. São vídeos para você ver em qualquer lugar rapidinho, tirar de repente uma dúvida ali e ver a resposta. Ah, então é assim. É antes da prova, acontece também. Uma aprovação. Surgiu dúvida, manda um alô pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá like aí nos comentários pra gente. Dá like nos comentários, não, dá like no vídeo pra gente continuar crescendo. E nos siga também ali no Instagram. Grande abraço e até a próxima.